é a seguinte: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Nós vimos qual era o 9º mandamento, na pergunta 144, os deveres exigidos, e aí nós não desenvolvemos muita coisa, porque algumas coisas serão desenvolvidas aqui, porque é o contrário, né? Aquilo que é exigido e aquilo que é proibido. São duas faces de uma mesma moeda, mesma realidade. Tá? Então, a pergunta 145 tem a seguinte resposta: os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo que agrava a verdade e a boa reputação de nosso próximo, bem como a nossa própria, especialmente em juízos públicos. Testemunhar falsamente, subornar falsas testemunhas, apresentar e defender uma má causa conscientemente, afrontar e prevalecer contra a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal de bom e o bom de mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus. Continua. Então nós vamos hoje desenvolver o nosso estudo nessa primeira parte. Tá? O mandamento, a pergunta, a resposta continua, né? Falsificações, ocultações da verdade e tal, mas nós vamos ver somente aqui essa primeira parte. Então vou só ler essa primeira parte e vamos começar a desenvolver a partir do que nós já até falamos na aula anterior, a respeito desse mandamento. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos é que o alcance desse mandamento se refere a tudo que for contrário à verdade e ao bom nome de qualquer pessoa. Então, tudo que for contrário à verdade e ao bom nome de qualquer pessoa, esse mandamento está se referindo. Tá? Então, ele vai proibir toda conduta de alguma maneira, seja por palavra, ação ou silêncio pecaminoso que interfira na manutenção da verdade entre os homens e na preservação do bom nome adquirido por alguém. Tá? E a primeira abordagem que nós vamos fazer é a questão do pecado, agravar a verdade. Abram 2 Samuel, capítulo 16, versos de 1 a 4. Significa você tornar a verdade mais grave ainda. Então, deixa eu abrir aqui, 2 Samuel, capítulo 16, 2 Samuel, capítulo 16, versos de 1 a 4. Esse texto se refere a você agravar a verdade e, consequentemente, o bom nome das pessoas. 2 Samuel 16, versos de 1 a 4. Eu vou fazer essa leitura. Davi e Ziba. Esse texto está dentro do... Está falando de 1 Samuel, né? 2 Samuel. Deve estar errado aqui. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo do monte, eis que ele saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos abordados, sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba. O contexto aqui é a fuga de Jerusalém. Absalão toma o reino, a força lá, e aí Davi sai com sua corte, os seus guerreiros. Sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém.
pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: tudo teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Uma coisa interessante das narrativas é que às vezes a gente não atenta para isso, e a narrativa tem esse caráter, né? Contar um fato. Ela não está, como se diz, o objetivo da narrativa não é falar a verdade, entendam o que eu quero dizer. Estou falando como um teórico, que trabalha a língua. O objetivo da narrativa não é falar a verdade, é contar uma história. Aí, ao contar a história, ele vai contar os fatos como aconteceram. É diferente de um texto que é um texto proposicional, um texto argumentativo, como as cartas. Que o objetivo é apresentar um ponto específico e mostrar a verdade daquele ponto ou o engano daquele ponto. Então, há uma diferença muito grande. Por isso que a questão da abordagem no texto narrativo tem que ser diferente de uma abordagem no texto que não é narrativo, da mesma forma que o texto poético, né? Como nós pregamos aqui, às vezes imagens e determinadas coisas que estão presentes no texto poético, que não estão presentes necessariamente da mesma forma como se apresenta no texto poético, num texto dissertativo, numa carta, num argumento. Aqui é uma narrativa, e o objetivo da narrativa é contar a história. E nós que estamos lendo a história é que vamos ter que tirar as conclusões. Então, quem lê aqui a primeira instância, você pensa que ele está falando a verdade. Não é isso? Porque o texto aqui não diz que ele está falando a verdade, ele está contando um fato. Davi ficou muito chateado, muito aborrecido, muito entristecido. Por quê? Porque ele aceita ao pé da letra o que Ziba diz. E qual era o objetivo de Ziba? Ziba queria ganhar o favor de Davi. Então, ele, de uma certa forma, ele engana Davi, porque ele trai Mefibosete, caluniando ele de algo que ele não fez. Então, aqui há uma verdade, ele ficou realmente em Jerusalém, não fugiu, mas ele traz uma calúnia sobre ele. Abram aí 2 Samuel, capítulo 19, versos de 24 a 30. E é interessante que parece que mesmo depois do argumento de Ziba, que Davi não ficou muito convencido, não. Pelo menos ele não foi justo daquilo que ele fez. Porque ele dá todas as terras a Ziba, e aí depois ele divide. Metade fica para Ziba, metade fica para Mefibosete. Mas olha o que o texto vai dizer no verso 24 a 30. 19, 24 a 30. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Isso quando ele retorna, né? Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Ou seja, a atitude dele foi uma atitude de quê? De tristeza. Esse era o comportamento de alguém que estava... O jejum era assim. Quando as pessoas jejuavam, elas se colocavam em pano de saco, mostravam externamente a tristeza que existia no coração. Então é isso que Ziba está mostrando aqui. Tendo ele chegado a Jerusalém e encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de reclamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui um pecado contra um homem, porque ele caluniou, ele aumentou, ele mentiu, ele dissimulou. Ele não podia, por si só, pegar e acompanhar o rei.
Ele precisaria de ajuda, né? Mas foi um momento para que Ziba tirar proveito daquela situação e agravar uma situação, né? A parte de uma verdade, realmente ele não foi com o rei. Ele poderia até não ter ido, né? Mas necessariamente isso não quer dizer que ele estaria contra Davi, né? E a própria afirmação dele ali, do que aconteceu na realidade, demonstra que Ziba foi desonesto. Ele falou falsamente, caluniou Mefibosete, e a consequência da calúnia, ele perde seus bens. Depois ele restaura, mas ele perdeu seus bens por causa disso. Prejudicou uma pessoa, e aí, assim, a atitude de Davi aqui não foi uma atitude tão sábia, tão honesta, no sentido de sábio, porque se foi mentira, ele deveria ter devolvido tudo, mas ele não devolveu. Isso eu acho, eu posso estar enganado. Eu não fiz uma leitura do texto, principalmente da narrativa, de uma completa e profunda, mas parece que Davi não ficou muito satisfeito com a situação, não. Não sei se ele acreditou, sei lá, não sei. Se ele acreditou naquilo que ele foi injusto aqui, ele errou, porque ele deveria devolver aquilo que pertencia a ele. Mas Mefibosete não estava tão preocupado, aparentemente não parece estar tão preocupado com isso. Ele realmente parecia gostar realmente de Davi. Então é isso que o falso testemunho faz. Ele agrava ou prejudica a verdade e, consequentemente, a boa reputação do nosso próximo. Vamos ver mais um contexto desse? 2 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1. Versos 9 a 10 e versos de 15 a 16. O contexto aqui: derrota e morte de Saul. Derrota e morte de Saul. Então vamos ver lá. Verso 9. Pegar no meio da história, né? Então me disse, Saul, né? Arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, os trouxe aqui ao meu senhor. O que aquele amalequita fez? Sabia que que Saul era inimigo de Davi, provavelmente Davi era inimigo de Saul, isso deve ter pensado, e que a morte de Saul favorecia Davi mesmo, porque ele subiria ao trono. Então o que ele fez? Ele mente, ele dissimula, ele prejudica, ele agrava uma verdade para proveito próprio. Ele quis tirar proveito disso, por isso ele mentiu. Nós vamos ver que o fundamento do falso testemunho é a mentira. E esse fundamento, a mentira, ele não se manifesta somente por não falar a verdade, mas por falar a verdade de forma distorcida, agravar a verdade, aumentar, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Falso testemunho. Isso é pecado diante de Deus. Esse dia eu estava conversando com um pastor, ele disse para mim assim: a Bíblia fala mais contra a língua do que qualquer outro pecado, até o adultério, até os pecados na área morais. Como a língua é destrutiva e como ela pode se tornar maligna, né? Verso 15 e 16, olha o que diz o verso 15 e 16. Então chamou a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. E ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei
um ungido do Senhor. Por que Davi agiu dessa forma? Porque a atitude dele para com o rei foi errada, né? A atitude dele foi errada. Tanto que na história, Saul pede para que o seu escudeiro mate, ele teme. Ele teme, aí ele se lança sobre a lança do seu escudeiro. E aí esse homem, pensando que ia tirar proveito, eu vou distorcer a verdade em meu favor e vou me dar bem. Só que ele se deu mal nessa situação. E aqui a questão é, nós observarmos a atitude desse homem em pecar contra o nono mandamento, prejudicando a verdade. Ele prejudicou, ele alterou a verdade. E trouxe consequências graves sobre si. Abram aí Lucas capítulo 13, verso 14. Lucas 13, 14. Não é 13 não, desculpa. Eu acho que é 1. Erro de computador. Eu copiei errado esse texto aqui. Deixa eu ver. 14. É isso mesmo. Não é esse texto não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. É o texto de João Batista. Vai falar sobre João Batista. Isso mesmo. Tá 13 aqui. Ainda nessa linha, o pecado de agravar e perverter a verdade e o bom nome das pessoas. Diz assim o texto bíblico. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. É interessante nós percebermos aqui no capítulo 3 de Lucas, que o contexto aqui é um contexto de cobrança de impostos. No verso 12 ele fala assim: não foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Por vezes, o que acontecia? Soldados também tinham essa responsabilidade da cobrança de impostos. E como é que eles faziam? Para que essas pessoas... Obrigado. Para que essas pessoas pagassem aquilo que era devido ou não, né? Eles torturavam. Eles torturavam especialmente os escravos, para que eles acusassem os seus senhores de declaração fraudulenta dos seus bens. É por isso que ele fala aqui, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa. Então eles coagiam aquelas pessoas, de certa forma, para quê? Para que eles mentissem. E, consequentemente, tirassem proveito dessa situação. Denúncia falsa. Denunciavam falsamente os seus senhores. Nós vamos perceber aqui que isso também se encaixa no pecado de, como ele diz aqui, deixa eu ver, subornar falsas testemunhas. Não é um suborno porque você não está pagando ninguém, mas é tipo suborno porque você está agredindo ou forçando uma pessoa para dar um testemunho fraudulento a respeito de uma outra pessoa. E isso é pecado, é quebra do mandamento. É interessante porque
aqui no texto bíblico, a conversão deles, o choque deles pela palavra foi tão impactante, a pregação de João Batista foi tão impactante na vida deles, que eles se voltam para João Batista e dizem: e agora, o que nós vamos fazer? Como lá em Atos capítulo 2, que eles perguntam para Pedro: Pedro, e agora, o que faremos? O que nós faremos? O que a gente vai fazer? Pedro acusando eles de terem crucificado ao Senhor Jesus, mostrando que Cristo era o Messias e tal. Ele: arrependei-vos e creis no Evangelho, cada um seja batizado. É o mesmo impacto aqui. E esse impacto foi tão forte na vida deles que eles perguntam: o que estava... Eu sei que tem muita coisa de errado na minha vida, o que eu preciso fazer? E aí João fala aquelas coisas específicas, pecados específicos pelos quais eles eram conhecidos. E os soldados aqui, nesse caso, eram pessoas que se utilizavam do logro e da mentira. E forçavam outras pessoas a fazerem isso, para tirarem proveito. E isso também se encaixa no nono mandamento. Abram aí Levíticos, capítulo 19, verso 15. Se alguém quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, é só levantar aí uma das mãos. Engraçado que esse texto, se não analisar agora em Lucas, é bem atual, né, em relação ao exercício ao exercício da função do policial militar, por exemplo. É claro, não generalizando todos, mas você encontra muita coisa nesse contexto. E é por isso, para isso que servem as leis. Se você pegar um país que tem origem protestante, origem cristã, e observar as leis, e você pegar um país como o nosso, você vai ver a grande diferença. Por quê? Por causa do fundamento. O princípio norteador é que o homem é pecador, é corrupto. E a lei serve para o quê? Para preservá-lo e preservar a sociedade. Eu preciso de alguém que esteja acima de mim. Eu preciso de controle. Porque se eu for deixado à minha própria sorte, eu vou fazer um monte de besteira. As leis servem para isso. Por quê? Porque o homem é mau, o homem é egoísta. O homem, se ele estiver livre, ele vai cometer todo tipo de infração. Então as leis servem para isso. O Paulo vai falar isso em Timóteo. A lei foi feita para transgressores da lei. E o que nós somos? Então você vê a questão aí do nosso país. Por que eles fazem leis como essas? Porque eles não têm o temor de Deus, eles não têm nem aquele temor simples, porque o temor de Deus só tem aqueles que são crentes. Aquele temor básico de justiça e integridade, de preservação da sociedade, do próprio ser humano. Por quê? Porque quando eles vão legislar, eles estão legislando o quê? Não vou forçar isso aqui não, porque senão eu vou me prejudicar. Porque lá na frente eu posso fazer isso, aí eu vou me dar mal. É assim que os nossos legisladores legislam. Infelizmente, é a visão que a gente tem aqui de fora. Eles não estão legislando porque tem um Deus sobre si, que vai e vão prestar contas diante desse Deus. Então a lei que eles fazem é olhando para Deus. É por isso que quando você tira a religião, você tira o conceito de Deus de uma sociedade, a sociedade se perde e torna-se uma sociedade bestial. O problema da nossa sociedade é o Evangelho. Esse é o problema. Que desemboca na família e que você vê em outros, mas é o Evangelho. É a falta de Deus, a falta do conhecimento de Deus, do temor a Deus. O sentimento de que existe alguém que vai julgar a minha atitude hoje ou amanhã e no porvir. E essa falta de entendimento disso leva os homens a cometerem qualquer tipo de impiedade. E as leis servem para frear. Então os nossos legisladores têm que ter esse temor a Deus.
Por isso que é uma grande diferença de paradigma. Você ter uma perspectiva teocêntrica ou uma perspectiva antropocêntrica. Essa é a grande diferença. Até na antiguidade, com as falsas religiões, havia sempre a preocupação, do homem com a divindade. Está sempre preocupado. Da forma errada, né? Está sempre querendo agradar os deuses. Isso é um conceito distorcido, depravado, caído da queda, dessa semente religiosa que todo ser humano tem. Então, eu vi uma vez um teórico, um comentarista, falou sobre essa questão. Independente da religião que seja, é lógico que eu não estou falando de toda e qualquer religião, mas muitas religiões pagãs, elas, pela graça de Deus, têm um pequeno laivo da verdade. E por que Deus faz isso? Para não deixar a sociedade. Então você vai ver em determinadas religiões pagãs certos conceitos que são conceitos éticos, bíblicos. Aí você tem na antiguidade o estoicismo, o epicurismo, que por mais que tenham as suas heresias, o erro, o engano, eles concebem o homem como alguém que tem que fazer alguma coisa boa. Tem que ter um bom comportamento, tem que ter uma boa conduta, tem que ter uma ética. E essa cegueira que o homem tem a respeito disso, é permeada pela misericórdia de Deus. Porque até mesmo no seu próprio pecado, a sua cegueira de Deus, Deus não o deixa completamente desamparado. Por isso que eles são responsáveis diante de Deus. Por isso que Paulo vai falar isso. Porque a natureza apresenta o Criador. Eles são indesculpáveis, porque a lei está gravada no coração dos homens. Eles são indesculpáveis diante de Deus. Levíticos capítulo 19, verso 15. Agravar a verdade em casos de julgamento. Isso aí é pior ainda, Você numa situação corriqueira, normal do dia a dia, em que não esteja a justiça formal, não esteja envolvida, isso já é grave, já é sério. Agora imagine quando a justiça formal está envolvida. Olha o que diz Levíticos, capítulo 19, verso 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então, nesse caso aqui, a justiça não deveria ser pervertida por considerações das circunstâncias sociais ou econômicas. A justiça tinha que ser estabelecida porque uma pessoa é pobre demais ou porque é rica demais. Geralmente o pobre se lasca, Mas às vezes nós distorcemos, porque ele é pobre, coitado, vamos fazer isso. Não, tem que ser justo. Não é porque pobre nem porque rico, tem que ser justo. Não pervertendo a justiça por causa dessas circunstâncias. É o que a gente vê na sociedade muitas vezes, Hoje o pensamento de esquerda é assim, Não, ele é fruto da sociedade. A sociedade é vítima da sociedade. Ninguém é vítima de nada. O homem é pecador. Essa é a natureza humana. Esse pensamento, acho que era de Rousseau, de que a sociedade corrompe. Não sei se é Rousseau, Montesquieu, agora não lembro. Que a sociedade corrompe, que o homem é bom e a sociedade vai... Não, o homem é mau e a sociedade é fruto desse homem. Nós somos maus. Essa é a natureza humana. A natureza humana do homem é caída. E o homem que não tem a graça de Deus, que não se pauta pela lei de Deus, está mais perdido ainda. Então, no caso aqui, o juiz, o ancião, ele ficava na porta da cidade, julgando, e nesse julgamento ele deveria ser imparcial em suas decisões, que deveriam ser baseadas somente nos fatos, ou seja, na justiça, na verdade.
R.K. Harrison, ele faz comentando esse Levítico, ele faz a seguinte observação: as pessoas que espalham tagarelice maliciosa sobre esse texto estão sujeitas à condenação desta legislação, assim como aquelas que ficam de lado, inativas ou indiferentes, não querendo ser envolvidas quando a vida de um próximo corre perigo. Ou seja, não é somente aqueles que pervertem a verdade que estão incluídos aqui nesse mandamento e nesse texto. As pessoas que também fofoqueiras, que falam maliciosamente, estão sujeitas à condenação desta legislação, assim como aqueles que de lado, de forma inativa ou indiferente, não querem se envolver quando a vida de um próximo corre perigo por causa da verdade. E nós vamos perceber que a Escritura vai dizer que nós somos responsáveis. Eu tenho um problema em sala de aula muito grande. O professor está de costas, não vê o que está acontecendo, Aí você vê que tem alguma coisa errada, você chama a atenção do aluno, chama a atenção da turma. Sabe quem é? Aí quando a coisa é grave demais, aí tem 2, 3 envolvidos. Não fui eu, então quem foi? Não você X9, você dedo duro. Cara, olha, isso me dá uma raiva. Por quê? Porque lá na comunidade, quando a pessoa fala para a polícia ou para quem quer que seja o que acontece, o cara vai e mata, vai e retalia. Então o que eles fazem? X9. X9 é visto nas comunidades como pessoas ruins. A polícia é vista como ruim na comunidade. Aí você vai me dizer, não existem policiais? Existem policiais corruptos, existem sim. Mas a polícia está ali para reprimir. E reprimir muitas vezes com a força, porque ele é o Estado, segundo a Escritura, ele tem poder para isso. Ele foi colocado ali com esse objetivo. Aí o que acontece? Os traficantes, ensinados e doutrinados pelos comunistas da década de 60, aprenderam como as coisas são feitas, como se faz esse jogo de informação e contra-informação. Eles são muito bem articulados, graças a esses nossos queridos amigos. E hoje esses caras têm uma rede de contato e de operação muito, muito desenvolvida. E eles fazem esse tipo de coisa. Por quê? Porque se o policial subir lá em cima, ele não vai vender. Se o policial subir lá em cima, ele não vai desenvolver as suas atividades. Então ele precisa proibir que o policial suba lá em cima. Como é que ele vai fazer isso? De várias formas. Uma dessas é dizendo que toda criança que morre, alguém que recebe um tiro, é culpa do policial. Então a conclusão que chega, eles não precisam subir lá em cima. Não vai subir, deixa ele lá. É isso. Bom, mas voltando aqui, eu me estendi, desculpa, me passei, porque essas coisas me revoltam, eu vejo essas coisas me revoltam. Mas o que acontece? Por causa desse ambiente, eles, não sei quem foi, não vou falar. Isso é pecado. Se você vir alguém cometendo alguma infração, algum crime, alguma coisa errada, você é responsável diante de Deus para denunciar. Se você vê um irmão pecando, você é responsável diante de Deus, chamar a atenção dele, de repreendê-lo, dizer que ele está errado. Se você vê numa disputa, 2 pessoas discutindo, e você está ali, e você está vendo que existe injustiça, você tem que chegar lá no meio e dizer assim, não, isso não é verdade. É obrigação nossa, segundo esse mandamento, de estabelecer a verdade. E se nós não agirmos assim, nós estaremos na condição de pessoas que vão sofrer as consequências da condenação desta lei, se tornando indiferente com o erro
e com a injustiça. E é isso que mais Deus abomina. Abram aí Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 4. Abacuque. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-me-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Percebam aqui que os resultados dessa injustiça, olha lá, por esta causa a lei se afrouxa. O resultado dessas injustiças sem fim é que a lei iria se afrouxar. A lei deveria ser o alicerce para a ordem de vida na sociedade. O resultado é a ausência de justiça ou a distorção dela quando essas coisas acontecem. E aqui, Abacuque está falando daquelas pessoas rebeldes e não tementes a Deus, que faziam parte do povo de Deus. Ele não está se referindo aos babilônicos, não, porque o texto de Abacuque vai apontar para ele. Está se referindo aos próprios israelitas. A iniquidade, a destruição e a violência, contendas e litígio. Como consequência disso, a justiça não se manifesta. A consequência dessas coisas é a justiça não se manifestar. E nesse caso aqui, é a quebra desse mandamento. A gente percebe muitas vezes, a própria sociedade, que a impunidade. O que é a impunidade? É a iniquidade sem freio. É a violência sem freio. É a contenda, é o litígio sem freio. O que a impunidade leva? A impunidade leva a lei não ter valor algum. Porque ela não é aplicada, então as pessoas continuam. E o que acontece com isso? Mais impunidade, mais erro. Você incentiva. Quando não há limites, quando não há repressão, quando não há disciplina, a tendência é as coisas piorarem. Porque os homens veem que não tem freio. Eles podem fazer o que eles quiserem, podem exercer injustiça, serem injustos, causar dano, que nada vai acontecer. Então eles vão continuar fazendo. E, consequentemente, a lei não tem valor nenhum, se afrouxa. E a justiça não se manifesta quando existe esse tipo de coisa. Abram aí Provérbios capítulo 6, versos 16 e 19. E aqui nós temos o pecado de falar falsamente, testemunhar falsamente. Provérbios capítulo 6, versos 16 e 19. Deixa eu abrir aqui. Todas essas coisas são pecados contra o 9º mandamento. Às vezes nós pensamos assim, com relação a todos esses mandamentos, que a gente vê lá, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. A gente pensa que, não vou falar mal de ninguém, ou seja, não for mentir, falando a verdade, eu não vou estar cometendo esse pecado. Não. Não é tão simples assim como parece. Existem nuances muito condensadas,
em cada mandamento desse, que expande essa ideia limitada que nós temos muitas vezes desses mandamentos. Capítulo 6, verso 16 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. Verso 19: testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Testemunha falsa, o Senhor aborrece, o Senhor odeia quem fala falsamente. Quem fala o erro ou distorce a verdade. O Senhor odeia. É por isso que muitas vezes nós temos uma aversão completa a determinados tipos de comportamento. Por quê? Porque essa nossa aversão, tirando o nosso pecado, A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça divina. Mas às vezes nós temos tanta aversão a determinadas coisas. Por quê? Porque aquilo nos ofende de uma forma muito especial. Muito especial. Porque aquilo vai contra o seu entendimento, a sua índole. Uma vez eu estava lendo um livro, esqueci o nome do livro, de um pastor contando a experiência dele, da filha, que ele saiu de um lugar, morava nos Estados Unidos, num determinado lugar, saiu e foi morar em outro lugar. E a menina saiu da escola em que ela estava e foi para uma outra escola. E depois de um certo tempo ela começou a ter febre, ficou doente. Ele levava no médico, o médico dizia: ela não tem nada, não sei o que, fazia exame disso, não tinha nada. Aí, por cargas d'água, pesquisando, ele foi descobrir que aquilo que ela estava sentindo era referente ao ambiente em que ela estava vivendo, na escola. E aí ele diz que o ambiente da escola era completamente desestruturado, o professor não tinha autoridade, os alunos, faziam o que queriam em sala de aula, e a filha dele, que veio de uma educação e veio de uma escola em que existia ordem, respeito, começou a somatizar tudo aquilo e começou a ficar doente. E por que ela somatizou esse tipo de coisa? Porque era uma coisa que ela, em primeiro lugar, nunca tinha vivenciado. Em segundo lugar, porque aquilo causava um grande tormento à alma dela. Causava um grande... porque ia contra tudo aquilo que ela vivia e que ela aprendeu toda a sua vida e o ambiente em que ela vivia. Às vezes você está lá no ambiente, você trabalha e você vive no meio dos ímpios, eles só sabem falar palavrão. Às vezes você dá vontade de você sair gritando, chutando tudo, eu não aguento mais, a vontade que você... Eu às vezes tenho essa vontade, entendeu? No ambiente de trabalho. Porque aquilo ofende, agride você. Por quê? Por causa da santidade de Deus em nós. Por isso que muitas vezes nós sentimos tanta ojeriza por determinados tipos de comportamento. Porque são coisas que Deus aborrece e porque nós que estamos em Cristo aborrecemos também. Aqui nesse texto nós temos uma referência a alguém que comunica conscientemente aquilo que é falso, contrário à verdade. E a pessoa aqui, ela respira falsidades porque profere todo o tempo coisas enganosas contra outras pessoas. Então uma pessoa que conscientemente fala aquilo que é inverdades, fala aquilo que é mentira, testemunha falsamente a respeito de algo ou de alguém. Abra Provérbios capítulo 14, verso 5. Olha o que a Escritura vai dizer. Vai dizer assim: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentira. Por quê? Porque para sustentar uma mentira, você tem que trazer juntamente com ela outra. Porque é assim que funciona. Então, se você está testemunhando falsamente contra alguém, conscientemente, você vai ter que levantar outras coisas a respeito dessa pessoa
que não são verdadeiras. Por quê? Porque a testemunha falsa se desboca em mentira, pelo ódio que você tem. E aí você vê determinadas coisas que normalmente você não veria, porque não estão ali. O ódio excita contendas. E toda vez que alguém quer prejudicar uma outra pessoa, ele prejudica por motivos de quê? De ódio, falando falsamente da pessoa. E aí ele tem que mentir e mentir cada vez mais. Mas sabe o que acontece com esses que agem dessa forma? A Escritura diz que eles vão receber o castigo dos seus erros. Provérbios capítulo 19. Abram aí, verso 5 e verso 9. Olha o que a Escritura diz. A falsa testemunha não fica impune. E o que profere mentiras não escapa. Isso é palavra de Deus. Às vezes nós queremos ver determinadas coisas e não vamos ver. Mas não é porque nós não estamos vendo que essas coisas não acontecem. Só vai existir um dia, num lugar, em que todas essas coisas serão vistas por todos. Porque serão expostas. O pecado desses homens que serão condenados serão expostos. E aí serão descobertos. Mas nesse mundo, essas pessoas também estão recebendo consequências dos seus erros. Porque o pecado leva à morte. A consequência do pecado é a destruição. O pecado não traz paz. O pecado não traz consequência de prosperidade. Não traz. A gente pensa que prosperidade é dinheiro. Não, não é. Se fosse assim, os mais ricos e mais vieram se matavam. Por aí não se odiavam por aí. O que nós muitas vezes não damos valor, e que é extremamente destrutivo na vida de uma pessoa, que pode o levar à morte nesse mundo, por tirar a sua própria vida, é o completo desgosto de si mesmo, e o peso, a consequência de uma consciência culpada. Isso destrói uma pessoa. Isso acaba com uma pessoa. Isso é terrível. É terrível. Ao ponto das pessoas tirarem a própria vida. Judas tirou a própria vida. Por quê? Porque não tinha esperança. Ele não tinha esperança do perdão de Deus. Não tinha por quê? Porque ele era um ímpio. E como ímpio, ele não poderia ver isso. Estava cego para essas coisas. E completamente desprovido de nada. Pedro trai também o Senhor Jesus. Da mesma forma que Judas. Mas ele é um homem que se arrepende. Por quê? Porque a graça de Deus estava sobre ele. Porque ele foi alcançado pela graça de Deus. E por ter sido alcançado pela graça de Deus, o Senhor o sustentou. Mas Judas não. Judas seguiu o seu próprio caminho. Fez a sua própria justiça. Tirando a própria vida. Reconhecendo o erro que ele havia cometido. E é isso que o suicídio representa. Completa falta de esperança. O crente jamais pode ter isso. Porque a esperança dele está no Senhor. Versículo 9. A falsa testemunha não fica impune, e o que o profere mentiras perece. É a Escritura que está dizendo. Esse perecer aqui não se refere somente ao mundo por vir, não. Nós precisamos abrir a nossa mente com relação a essas coisas e não achar como o escritor de Asaf, do Salmo 73, Asaf, que olhou com os olhos da carne os homens, que não temiam ao Senhor e pensava que eles viviam de uma forma melhor do que a deles. Dele que temia o Senhor. Isso é uma grande mentira. A palavra de Deus diz
em Apocalipse que no fim dos tempos o anjo, né? O anjo do inferno, né? Vai abrir as portas lá do abismo e vão sair escorpiões. E esses escorpiões, eles vão atormentar quem? Os santos? Não, aqueles que não têm a marca de Cristo, né? Não estão escritos no livro da vida. E essas pessoas vão procurar a morte, porque elas serão atormentadas na alma. Elas vão procurar a morte, elas não vão encontrar. Porque não existe maior tormento que o tormento de alma. Não existe. É por isso que você vê grandes artistas, grandes músicos envolvidos aí com droga, com um monte de coisa errada, não aguentam mais a vida deles, cheios de dinheiro, tem o que querem, conforto, né? Bem-estar nesse sentido, que o dinheiro pode proporcionar, mas tiram a própria vida. Aí alguns desprovidos de um pouquinho de entendimento, puxa, o cara era cheio de dinheiro, tinha de tudo, por que ele tirou a vida? Porque ele não tinha tudo. Porque ele não tinha tudo. Ele não tinha Deus. Quem não tem Deus, não tem nada. Eu gostaria de terminar com uma explicação que o Johannes dá, na pergunta 4 dele, a respeito desse mandamento. Ele diz assim: por que é pecado testemunhar falsamente? Testemunhar falsamente na corte de justiça, especialmente quando sob juramento, é pecado porque é contrário à natureza de Deus, que é a verdade. Porque é contrário a amar ao próximo, retirando-lhe os direitos. Porque reduz a administração da justiça, que é divinamente ordenada, a uma zombaria. Olha que coisa. Reduz a administração da justiça, que é divinamente ordenado. Aquilo que é divinamente ordenado está sendo reduzido. As pessoas estão zombando da justiça de Deus quando agem assim. E porque é procedente de uma corrupção moral de corações humanos depravados pela queda da raça humana no pecado. Eu vou falar, cada um tem os seus, vamos dizer assim, as suas idiosincrasias, suas ziqueziras, né? Eu tenho as minhas. E eu acho muito engraçado, porque nós somos extremamente contraditórios. É uma coisa que eu detesto, que eu odeio, é injustiça. Eu me revolto quando eu vejo esse tipo de coisa, né? Isso mexe comigo. Quando eu vejo alguém mentindo, alguém falando alguma coisa de alguma pessoa que não é verdade, ou que não corresponde à verdade. Cara, isso mexe comigo de uma forma que eu não sei. Mas ao mesmo tempo que mexe, me mostra o meu pecado, né? Porque eu me sinto tão sensibilizado. Por um lado você vê a graça de Deus, por lado você vê o seu pecado, né? Eu me sinto tão sensibilizado com isso, com esse tipo de coisa, com esse tipo de comportamento que leva a desunião, que leva a você perverter a honra ou a verdade. Eu tenho aprendido algumas coisas na vida, e uma delas é não tirar conclusões de determinadas situações, né? Receber determinadas informações e deixar em off, tá? Porque, na verdade, somente as pessoas que estão envolvidas é que vão saber os detalhes daquilo que aconteceu. E mesmo assim, tá? Essas pessoas podem tirar conclusões erradas. Então imagine
quem não está envolvido na situação. É complicado. Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Vamos orar então para a gente encerrar esse nosso estudo.